Sabe? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais vistos e não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amém? Os irmãos podem assentar. Estou muito feliz nessa noite, irmãos, de estar aqui nesse culto, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, no culto da casa da minha sogra. E eu já pude sentir a presença de Deus. Eu fiquei muito alegre de ter visto, sabe, Deus usando a Camila, porque outrora, quando a gente se conheceu, irmãos, muitas pessoas foram contra, irmãos. Muitas pessoas falou que não ia dar certo. Muitas pessoas falou que ela não era para mim e eu não era para ela. Mas eu falei para ela, para a gente orar, entregar na mão de Deus. E não abrir a nossa boca para nada. Só entregar na mão de Deus, que Deus ia mostrar que Ele era na minha vida e na vida dela. Aleluia. E hoje eu tive a prova concreta que Deus é na minha vida e na vida dela. Então, meu coração se alegra de estar aqui nessa noite, porque eu tenho visto os milagres de Deus na minha vida. Por mais que eu tenha sido tão infiel com Deus, Ele permanece fiel comigo. E assim não é diferente na sua vida também. Por mais que você seja infiel com Deus, seja pecador e falho, Ele sempre permanece fiel na sua vida. Ele sempre te honra, Ele sempre te exalta. Ele sempre tira você de uma situação contrária que você se encontra. Eu queria falar um pouco sobre o pão da vida, que o nosso pão da vida é Jesus. A palavra que eu olhei aqui, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A palavra do Senhor diz que se a gente se entregar a Ele e confiar nele, Ele tudo fará pela minha e pela sua vida. Eu queria falar um pouco sobre o pão, irmãos. Uma mensagem muito simples, mas eu tenho certeza que vai falar no meu e no seu coração. Sobre o pão, irmãos. Será que eu e você, nós devemos pedir somente o pão nosso de cada dia? Será que eu e você devemos só pedir o pão nosso de cada dia? Ou nós devemos pedir o Senhor abençoar a nossa casa, a nosso lar, dar condições para a gente manter a nossa família, dar condições para a gente pagar uma escola boa para os nossos filhos? E Deus colocou no meu coração que a gente deve pedir isso sim, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas isso nunca está em primeiro lugar em nossas vidas. Isso nunca esteve em primeiro lugar. Que a Bíblia fala para nós de buscar o reino de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, esse pão, que é o pão financeiramente, ele vem conforme a gente busca, conforme a gente se entrega aos caminhos do Senhor, conforme a gente abre o nosso coração, Ele faz o resto pelas nossas vidas. Eu queria falar sobre um pouco do pão, irmãos. Que outra hora, que nem o Guizinho falou, ele estava no mundo, eu estava no mundo. E aquele, o pão verdadeiro que é Jesus, aleluia, tirou do lamaçal do pecado, me fez hoje uma nova criatura. E hoje eu e você estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Porque outra hora, irmãos, a gente era pecador, servíamos ao Satanás, fazíamos os desejos da nossa carne, fazíamos prazer da nossa carne. Mas o pão da vida nos perdoou. O pão da vida restaurou a nossos lares, restaurou a nossa história, mudou o quadro da nossa vida e nos deu novos sonhos, nos deu uma nova visão. Esse é o pão da vida. Aleluia. Aquele que um dia morreu na cruz para me salvar, para te salvar. Aquele que um dia foi chicoteado. Aquele que um dia se rendeu. Para hoje, eu e você estar aqui, exaltando e glorificando ao nome dEle.
Por mais que seja difícil, por mais que não seja fácil, mas o pão da vida sempre está comigo e com você. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai deixar faltar nada para mim e para você. E quando você se entregar completamente a Ele e abrir teu coração, você pode ter certeza, que nem eu falei, que os bens materiais, a bonância, vai vir sobre a tua vida. Mas Deus espera primeiro uma reação minha, uma reação sua. Deus espera primeiro um passo meu, um passo seu, para Ele fazer o resto. E será que hoje você está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para entregar nas tuas mãos? Será que hoje você está realmente preparado para receber as bênçãos do Senhor? Será que hoje você está com o teu coração totalmente voltado para o Senhor? Hoje essa pergunta eu lanço para os irmãos. Eu queria falar, irmãos, que aquele que come o pão da vida, ele é restaurado. Aquele que come o pão da vida, ele é saciado. Aquele que come o pão da vida, ele é mudado. Aquele que come o pão da vida, irmãos, Deus muda, perdoa os pecados e faz nova criatura. Como Ele fez na minha vida e como que Ele vai fazer na tua vida e vai continuar fazendo até a consumação do século. Mas basta a gente confiar no Senhor e descansar nele e se entregar. Basta você se entregar, porque aquele que come o pão da vida tem uma nova trajetória de vida. Porque talvez você não tenha conhecido o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho. Mas eu falo para vocês, o verdadeiro caminho é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquele que andou sobre as águas. Quando Pedro estava naquele momento, naquele barco ali, ele viu Jesus. Todos os discípulos ficaram assustados, pensaram que era um fantasma. Então Pedro gritou para Jesus: se é tu mesmo, Senhor, mande que eu irei contigo. Jesus mandou Pedro ir. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Começou a caminhar. Mas Pedro olhou para trás e começou a afundar. Começou a afundar. Será que é assim na minha e na sua vida? Quando a gente pensa em dar um passo para o Senhor Jesus, o inimigo vem jogar seta, e a gente começa a olhar para trás, começa a olhar para o homem, começa a olhar para as lutas, começa a olhar para as dificuldades, e começamos a afundar, e afundar, e afundar. Será que é assim na minha e na sua vida? Quando a gente ora e fala: Senhor, eu nunca mais, Senhor Deus, vou ser o mesmo. Eu nunca mais vou fazer as velhas coisas que eu fazia. A partir de hoje, Senhor, eu vou ser uma nova criatura. Mas o inimigo, que a Bíblia fala, está ao derredor, esperando para tragar uma pessoa. E quando a gente pensa em dar um passo para Jesus, ele vem e joga dificuldade, joga briga no lar. No nosso serviço, a situação começa a apertar. Na nossa igreja, as pessoas começam a se levantar, nos caluniar. Na nossa família, as pessoas começam a dizer coisas da nossa vida que a gente não são. Aí nesse momento, você tem que crer no Senhor Jesus. Você tem que crer no pão da vida. É nesse momento que você tem que depositar a tua fé no Senhor Jesus. E entregar totalmente a tua angústia, a tua ansiedade na mão dele. Mas eu tenho uma palavra que vai alegrar o meu e o teu coração. Porque Pedro, quando ele estava se afundando, quando ele não teve fé mais, porque ele foi um homem de pouca fé, ele não acreditou que era o Senhor Jesus e começou a afundar. Eu tenho uma palavra para animar o teu coração. Quando você começar a afundar,
Jesus sempre vai estender a mão e vai te tirar daquela situação, e vai te reerguer, e vai te fazer um vaso novo. Pedro não afundou porque Jesus estendeu a mão para ele, e tirou ele daquela situação, e carregou ele no colo. E vai ser assim na minha e na sua vida. Quando você não tiver mais força, Jesus vai te carregar no colo, e vai te levar até o final, porque ainda Ele continua fazendo milagre, Ele continua operando na minha e na sua vida. Não pense que você está sozinho, não pense que todo mundo te abandonou, porque tem um Deus do céu, que Ele voga pela sua palavra. Pode passar os anos, passar tudo, mas a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que Ele tem te prometido, Ele vai realizar. E não importa quem vir na tua frente, porque essa batalha não é minha, não é sua, mas é do Senhor Jesus. Ele é quem guerreia as nossas batalhas, Ele que está na frente da nossa dificuldade. Então não importa a adversidade que venha, entregue o teu caminho, o Senhor confia nele, que Ele tudo fará. Ele tudo fará pela minha e pela tua vida. Ele falou que eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que crê em mim, jamais terá fome, jamais terá sede. Se você crê nele e confiar nele, você nunca vai ter fome, você nunca vai ter sede. Ele sempre vai te alimentar, e você vai sempre ser um vaso cheio, vai ser uma pessoa renovada, vai ser uma pessoa usada, vai ser uma pessoa que tem um brilho do Espírito Santo. Nunca deixe o brilho do Espírito Santo apagar da tua vida. Se você não tem o brilho do Espírito Santo, a partir de hoje, eu lanço, o Senhor Jesus lança a oportunidade para começar você ter uma nova trajetória de vida. Como o Senhor Jesus escolheu aqueles discípulos naqueles dias, toda a vida deles foi mudada, eles começaram a ter uma nova trajetória de vida. Talvez hoje você possa ser um daqueles discípulos e começar a ver a renovação na tua vida, começar a ver a mudança na tua vida, começar a ver a transformação na tua vida, porque Ele é o Deus que continua fazendo milagres, Ele é o Deus que continua operando, Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje, e será eternamente na minha e na tua vida. Basta você confiar nele e se entregar. Aleluias. Eu queria contar uma história, irmãos. Esses dias